Boa noite, amado irmão, amigo, aluno da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola bíblica do mundo. É uma alegria estudarmos na manhã desse domingo, dia 31 de julho de 2022, essa preciosa lição que é o Espírito Santo no ato da conversão. Vimos a sua atuação no Antigo Testamento, vimos a sua ação no Novo Testamento, e domingo passado nós vimos o Espírito Santo no corpo, que é o templo do Espírito Santo, quando ele atua no nosso corpo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo no ato da conversão. Eu não sei se você se lembra da sua conversão. A minha já faz quase 40 anos. E eu lembro das mudanças que, ainda muito novo, adolescente, mas das mudanças que aconteceram em minha vida, que com certeza também aconteceram nas suas vidas, na vida de vocês. Porque o Espírito Santo, ele muda completamente a nossa vida. Então nós vamos falar sobre conversão. Eu não sei se vocês, assim como eu, às vezes fica curioso e acha estranho. Por que umas pessoas se convertem e outras não? Porque umas ouvem a palavra, entendem e aceitam e professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E porque outras pessoas ouvem, mas não aceitam a palavra e não se decidem por Jesus. E às vezes a gente se questiona, né, e pergunta por que isso. Queridos, isso na verdade que nós vamos ver hoje é a atuação do Espírito Santo na vida do crente. O capítulo que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, fala muito sobre o impacto do Espírito Santo na vida do crente. Naqueles primórdios, nos primeiros anos, né, da formação da igreja, era nítida a presença do Espírito Santo na vida da igreja. O capítulo é extenso, são 39 versículos, é a sua lição para hoje, você vai ler hoje em casa, esses 39 versículos, ou durante a semana. Mas eu queria, para a gente começar a nossa lição, o versículo 9. O versículo 9 diz: Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós vimos em aulas anteriores que é uma condição, por que não dizer sine qua non, uma condição básica. Para ser crente, tem que ter o Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo, antes da nossa decisão, da nossa conversão, ele vem fazendo o seu papel. E o papel do Espírito Santo, dentre muitas ações, ele trabalha muito. Nós já vimos que a palavra grega é paráclitos, consolador, um dos atributos do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também tem um papel fundamental na vida da igreja e na vida do crente, que é o convencimento. Eu não sei se você já tentou convencer alguém com os seus argumentos. E você pode muitas vezes se esforçar, usar todos os argumentos para alcançar, atingir o coração de alguém. Mas todo trabalho, ele é debalde, ele é em vão. Todo esforço em vão, se o Espírito Santo não estiver fazendo o papel dele. E um dos papéis do Espírito Santo é justamente este, é convencer. Convencer o homem do pecado. Se tem algo que é difícil para o homem, é ele entender, é ele aceitar
o seu estado de miserabilidade espiritual. Por quê? Porque o homem é classificado em homem natural e o homem espiritual. Ora, isso o apóstolo Paulo vai explicar. O homem natural, seja o homem na carne, ele não entende as coisas do Espírito. Quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Então o papel do Espírito Santo é convencer o homem, fazer o homem entender, compreender primeiro o seu estado de pecador. E uma vez pecador, separado da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Agora o Espírito Santo vem fazer o trabalho de fazer com que o homem entenda a sua situação, reconheça o seu pecado. E agora decida confessar, entregar a sua vida a Jesus Cristo para que ele faça morada em sua vida. Então são muitas as informações que nós temos hoje. E a revista traz algumas dessas informações. Eu vou tentar seguir um pouquinho, vou tentar de forma didática trabalhar um pouco a revista. O primeiro aspecto está aqui, ó, um fator especial, a experiência de salvação pessoal. Isso reforça a ideia de que a conversão é pessoal. Não é uma conversão coletiva, não é uma conversão de um grupo, é individual. Eu me converto, minha esposa se converte, meus filhos se convertem, cada um individualmente a seu tempo, fruto de uma experiência com Deus, de forma que a minha fé não garante a fé dos meus filhos, nem minha esposa garante a minha fé. É pessoal, é produto de uma escolha. Eu escolhi seguir a Jesus Cristo. Eu escolhi seguir a Jesus Cristo. É uma escolha. Então o Espírito Santo ele faz parte dessa experiência de conversão. Mas precisamos também entender, né, quando nós falamos em conversão, o que é uma conversão? Ora, é simples. Conversão é voltar. É deixar o caminho que você estava seguindo. E o caminho que estávamos seguindo, naturalmente, era o caminho de morte. A palavra disse, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Estávamos andando por um caminho, e esse caminho nos afastava, nos separava de Deus. Pegamos um atalho, nos desviamos de Deus. E por muito tempo seguimos distante, longe de Deus, sem pensar em nada referente a Deus. Do contrário, alimentando a carne, satisfazendo a carne. Em determinado momento nós somos impactados pelo Espírito Santo, que diz, olha, o que você está fazendo não é o melhor. Você precisa conhecer o verdadeiro e único caminho. O Espírito Santo vai apontar para o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é uma experiência que todo crente precisa passar, essa experiência de conversão. Ele estava indo por esse lado, ele volta. É como num trânsito. Você precisa, às vezes, fazer alguma conversão, alguma mudança de roteiro. Hoje é muito comum com a utilização de aplicativos, né, que você hoje já segue um roteiro dizendo onde está engarrafado, onde você deve entrar, São muitos mecanismos hoje que nós temos para melhorar o nosso trânsito. O Espírito Santo ele nos orienta, ele nos ensina, ele sinaliza, dizendo é por aqui, o caminho é esse, ele aponta para o caminho. E quando nós então estamos caminhando, e Jesus é o divisor, Jesus diz assim, agora você tem que voltar. É necessário voltar. E nesse processo, às vezes, nós precisamos, no retorno, rever, reconstruir algumas coisas que nós deixamos, fazíamos, muitas vezes até coisas erradas. Então é nesse momento, eu não sei se você lembra, quando foi que de fato sua vida mudou. Quando de fato você passou a ter
essa nova experiência que nós vamos chamar de experiência comum a uma nova criatura. Porque Jesus disse aquele que está, que nós somos novas criaturas. Passamos por essa experiência. Agora eu sou uma nova criatura. Desde quando? Desde quando eu me converti. Eu fazia isso, hoje eu já sei que não faço. Quando eu olho para a minha vida e vejo que no passado eu fazia coisas, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu fazia isso? Estou dando exemplo, não, necessariamente não. Não é o meu caso, né? Me converti muito novo, mas eu conheço pessoas que hoje, olhando no retrovisor, dizem assim, como é que eu fazia isso? Eu fazia porque agia naturalmente como homem carnal. Só depois que o Espírito Santo nos ilumina, que nos mostra a direção correta e que a gente percebe que estávamos caminhando errado. Então, o Espírito Santo tem uma atuação importante na vida do crente. Se você olhar para a primeira carta de João, um versículo bastante conhecido, que é o capítulo 1, versículo 9, João escrevendo, ele diz assim, João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando nós nos convertemos, temos a consciência do nosso estado de pecado e as consequências do pecado na vida de um homem sem Deus. Vivemos hoje uma sociedade, cada vez mais as notícias que chegam a nós são notícias tristes. E a gente chega a pensar como é que um homem, um ser humano, consegue fazer tal coisa. Justamente porque o seu estado é um estado de putrefação. Ele está separado da glória de Deus. E tudo que ele produz na carne. Então o Espírito Santo ele tem esse papel importante que é nos ensinar, nos iluminar para esse processo de mudança. Um outro aspecto também é que o Espírito Santo ele nos sela. O que é um selo? É algo que nos marca. Quando eu penso em selo, sempre penso em selo de carta, né? Que hoje não se usa mais, principalmente por conta do e-mail, do WhatsApp. Mas nós ainda que usamos selo, né? Lambíamos o selo, ou já vinha como era autocolante, colocávamos na cola. Esse selo aqui é um pouco diferente do selo a que se refere aqui. No passado, até talvez o século XVIII, XIX, as cartas eram seladas, as correspondências eram seladas. Provavelmente você já viu isso em filme. Havia um carimbador e cera derretida. A pessoa então fechava a carta e pegava o carimbo, molhava na cera quente derretida e colava. De forma que essa carta ela era selada. Não tinha como você abrir essa carta sem romper o selo. Diferente daquele selo que a gente vê na carta. De forma que o Espírito Santo, ele é esse selo na nossa vida. Ele é esse selo na vida do crente. Ele marca, ele sela. E é impossível romper esse selo sem que veja a presença do Espírito Santo na nossa vida. O selo do Espírito Santo na nossa vida é a evidência de que nós somos novas criaturas. Você é crente? É. Há quanto tempo? Há muito tempo. Não sei. Anos de batismo, anos de membro de uma igreja, não te credencia, não te sela crente. O selo, quem dá, é o Espírito Santo. Mas de que forma, Almiro? De que forma? A sua ação, a sua atuação
na nossa vida e que gera muitas vezes a nossa reação. Quem é você? Quais são os frutos que você produz no dia a dia, em casa, na família, no trabalho? Você é uma pessoa que pode dizer: eu sou controlado pelo Espírito Santo. Sou imperfeito? Sou. Tenho defeitos? Tenho. Mas eu sou controlado pelo Espírito Santo. O selo do Espírito Santo nos dá controle e nos dá autocontrole. Muitas vezes nós queremos agir e a carne a todo tempo quer agir, mas nós então, orientados pelo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, nós agora pensamos antes de reagir. E quando reagimos, se nós somos, é por isso, olhe bem, voltem aí para essa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo que nós lemos, no capítulo 8, versículo 9. Olha que coisa interessante. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, ele faz uma pergunta, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vós, ou seja, vós, porém, não estáis na carne. Nesse versículo 8, então, capítulo 9, versículo 9, fala aqui. Se, uma pergunta, se você tem o Espírito Santo, eu quero ver. Evidencie, através das suas ações, que você tem o Espírito Santo de Deus. É simples. No tratar com as pessoas com as quais eu me relaciono, principalmente aquelas que hierarquicamente estão abaixo de nós, talvez você tenha empregados em casa, talvez você tenha empregados no trabalho, talvez você seja chefe. É fácil medir. No dia a dia com seus filhos, com sua esposa, com as pessoas com as quais você se relaciona, é fácil medir. Essas pessoas de fato podem testificar se você tem o Espírito Santo na sua vida. Nós então precisamos entender que o Espírito Santo é este selo. Mas nós vamos caminhar um pouco ainda. Quando nós pensamos no Espírito Santo, já sabemos que ele atua, que ele age, que ele mora em nós. Seria isso uma forma de conforto para nos deixar acomodados? Ou precisamos fazer algo? A vida cristã, ela é feita e ela se constrói através de relacionamento, nós e Deus. No dia a dia. Tem coisas que Deus faz. Principalmente o que nós não fazemos, Ele faz. Mas eu já ouvi pessoas falando, o que é do homem, Deus não faz. Então, Deus estabelece conosco uma parceria. Ele nos deu o Espírito Santo. Mas Ele então nos dá alguma ordem. Interessante que é uma ordem, porque está no imperativo, o verbo que eu vou ler agora, está lá em Gálatas, outra carta que o apóstolo Paulo fala, ele vai falar muito sobre o fruto do Espírito. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, ele vai falar sobre o enchimento do Espírito Santo. Por isso que eu disse, é uma atitude sua. Ele já nos deu o seu Espírito. Mas agora ele diz assim, enchei-vos do Espírito, ou seja, você precisa se encher. Outra evidência do crente e outra evidência do Espírito Santo na nossa conversão
É quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Talvez nós compreendamos pouco o que é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, esse enchimento é contínuo, ele é diário. As nossas ações refletem a pessoa de Jesus em nós. Essa é a missão do Espírito Santo. Fazer com que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus. Então, esse enchimento é que vai nos classificar. Somos crentes, sim. Carnais ou espirituais? Você pode perguntar, Almiro, existe crente carnal? Existe. Crente carnal é aquele que alimenta mais a carne. E a carne gosta de ser alimentada muito. E o crente espiritual é aquele que se enche, alimenta o seu espírito diariamente. Cada dia mais ele busca se alimentar do Espírito Santo. Vocês sabem a influência e a importância dos alimentos na vida de uma pessoa. O impacto dos alimentos na vida de uma pessoa. Tudo que nós comemos reflete na nossa saúde, reflete no nosso corpo. Sejam coisas boas, coisas más. Quanto mais nos enchemos de alimentos hoje já considerados ruins, alimentos polissaturados, alimentos ricos em açúcares, em gordura, sal, nós sabemos dos malefícios que esses alimentos causam na nossa vida. Algumas pessoas, eu não sou médico, mas você consegue fazer uma leitura da saúde dela só olhando a sua aparência, olhando o seu corpo, a sua pele pode expressar se ela tem uma ou má alimentação. Tem pessoas que, por exemplo, têm a pele bastante oleosa, muito gordurosa. Com certeza, a sua alimentação é rica em gordura. Tem pessoas que têm a pele cheia de acnes, espinhas. Com certeza também, muita gordura. Eu lembro de meu filho, né? Acho que foi meu filho mais velho, Silas, quando criança, ele é muito branquinho. Houve um tempo que as suas mãos eram laranja, muito laranja. E aquilo era reflexo de muita cenoura que a gente dava a ele. E a sua mão ficava laranja. Por que eu estou falando isso? Por quê? Quando o Espírito Santo está na nossa vida, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, de fora, as pessoas vão perceber o Espírito Santo em nossas vidas, porque quando nós estamos cheios, acontece o transbordamento. Quando nós enchemos algo e enchemos sem fechar, por exemplo, uma torneira num copo, vai transbordar. O Espírito Santo ele nos enche a ponto de transbordarmos o fruto do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa boca fala, porque o Espírito Santo está na nossa vida. A nossa linguagem é a linguagem de quem tem o Espírito Santo na nossa vida. O nosso olhar, o nosso agir, todas as nossas ações refletem que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Isso é algo interessante que nós vamos chamar de plenitude do Espírito Santo. É quando nós produzimos o fruto do Espírito, o amor, o gozo, a paz, a bondade, a mansidão, a misericórdia, o domínio próprio. É um fruto único, tudo concedido pelo Espírito Santo. Nós também temos alguma coisa aqui já para encerrar nossa lição, é que
O Espírito Santo, nós já vimos da sua ação, da sua atuação, de que ele mora em nós. Mas ele mora em nós com um propósito. Pelo menos um propósito que eu vou destacar. É o propósito da comunhão. Precisamos, no dia a dia, de comunhão com o Espírito Santo. É quando nós nos tornamos um só. Assim como ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um, eles e nós também, nós formamos um só. Essa comunhão vai promover a nossa unidade. Traz a ideia de pertencimento. Eu pertenço a Ele. Abra sua Bíblia na segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Paulo termina esse livro, essa carta, com uma saudação, uma bênção, quando ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que coisa linda! Quando nós terminamos os nossos cultos e o pastor impetra a chamada bênção apostólica, ele diz que a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Eu acho que eu não preciso ser redundante, nem me esforçar para dizer o que é ter comunhão. Eu tenho comunhão com algumas pessoas, comunhão mesmo. E para mim, a melhor forma de expressar comunhão é a mesa. Eu gosto de ter gente na minha casa almoçando comigo, e gosto também de almoçar na casa de amigos. E eu acho assim o momento mais fantástico para que de fato aconteça. E Jesus estabeleceu a comunhão na ceia, ele fala sobre isso. Não tem lugar melhor para você se tornar amigo de uma pessoa. A comunhão reforça os laços, estreita os laços, nossos laços com o Espírito Santo. Ele age agora na nossa vida, ele atua na nossa vida, ele participa da nossa vida, ele está presente na nossa casa, ele está presente no nosso casamento, ele está presente na criação dos nossos filhos, ele está presente nos guiando, nos orientando, dizendo que se eu posso fazer isso, que eu não posso. Decisões do dia a dia, sejam questões familiares, de saúde, questões financeiras, todas essas questões, nós podemos contar com Ele. Podemos contar com a sua orientação. Ele pode nos orientar. Queridos, que nesta manhã, deste dia, o Espírito Santo seja de fato uma presença constante na sua vida. E que a sua vida possa abundar por conta dessa presença. Que você a cada dia se torne uma pessoa melhor. Uma pessoa que reflete a presença do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa ainda hoje se aprofundar um pouco mais na leitura, principalmente do capítulo 8 da Carta aos Romanos, mas também buscar intimidade, comunhão com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.